Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja uma pirata em uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar no tempo com Summertime Rendering, ou A Ilha das Sombras. Eu sou o Raul e, rapaz, e aquele anime lá que o cara tem um poder ocular em um olho só e consegue mudar as coisas, hein? É, ele é todo Edzinho, né? Exatamente. É. Eu sou o Rafael Valente e o Shide, se ele precisar de um emprego, ele com certeza concorre no Omnitrix do Ben 10. Olha aí. Pior que lembra. É igualzinho mesmo. Ele é literalmente um alien do Ben 10. Não, é a sombra dele. É a sombra do Alien. A gente já sabe quem foi o primeiro a ser pego, né? Foi a sombra do Alien do B10. E depois foi o Ben 10, tá vendo? Então quer dizer que o Ben 10 é toda uma farsa? Olha só. Então quer dizer que o velho ali, pescador, ele é o primo do Vomax? Aqui é o Carlos e... Ô, Lucas, tu se safou que agora o Spotify fica bloqueando a gente pra gente ficar pedindo Lana Del Rey nesse podcast o tempo inteiro, tá, seu safado? Você deu bem, porque tu sabe qual música tu teria que colocar nesse podcast, né? Pior é que quando eu comecei a ver o anime, eu falei, esse anime não tem o nome de uma música, não? Summertime, Sadness. Aí, mano, teria que colocar, velho, teria que fazer. Summer Electro Hits 2005, sei lá. Era essa vibe mesmo, bom demais. Ela e mais músicas que podem ser ouvidas nesse podcast ou pelo Rei do Camarote. Pode ser. E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Voltamos com os e-mails pro podcast dessa semana e não estou sozinho. E aí, Lucas? Fala tu, tamo aí de volta para mais um episódio desse maravilhoso e-mail. E temos comentários do Spotify, começando com os comentários do último episódio, né? O 111 Meshul, diretamente de Hogwarts, a fanfic que deu certo. Tem mensagem aqui do Wanderson. Ele diz o seguinte: no episódio de One Piece, o Fux comentou sobre a pronúncia de Netflix em japonês. Por isso citei que ela é parente do Gon, mesmo sobrenome. E como o Shonen, Meshul é uma boa comédia. Exatamente, Lucas, porque fica Netflixo e o nome dele é Pirixo em japonês. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. Agora sim, entendi. Pô, mas aí tu fez... Pô, mano, eu não tô... Na hora do e-mail aqui, eu tô cheio de sono, tô todo zonzo aqui, tô cansado do trabalho. Pô, tu faz eu ficar raciocinando... A última coisa que eu pensaria seria a pronúncia, tá ligado? E também tem mensagem do Odair, né? E ele falou que a única coisa que ele tem pra falar é que depois de ler o mangá inteiro, queria não ter visto. Falou que é ruim demais. Ele não gostou, Lucas. Pô, aí tu vê, o Wanderson fala que Mesh é uma boa comédia e o Odair falou que a melhor parte foi quando acabou. A gente fala praticamente quase todos os episódios que tem comédia, né? Não adianta. Tem gente que gosta daquele estilo de comédia, tem gente que não gosta. Comédia é um bagulho muito subjetivo, então não tem jeito, é muito pessoal. Também tem comentário do episódio 106, o iShield 21. Isso, o Vitor Santos, eu acho que é Vitor Santos, tá? Porque é V Santos 21 aqui. Cara, não, o nome dele é V Santos 21. Eu acho que pode ser uma referência. E pode ser Vanessa Santos. Enfim. Pode ser Viviane Santos. Pode ser Wagner Santos. Mas tá um feeling de Vitor. Pode ser um Wanderson Santos. Eu tô confiando no coração das cartas, cara. Pode ser Silvio Santos. Não, esse não. Esse não pode ser. O Santos diz o seguinte:
seguinte, ou a Santos, enfim, você entendeu. Um adendo sobre as questões das faltas. Basicamente, o cara que está com a bola pode apanhar. Diz isso porque joga na mesma posição que o Senna. A Street Fit 1 é uma pérola pouco conhecida. Bom, cara, assim, como eu disse, a gente conhece muito pouco sobre o esporte de futebol americano. O que eu fiz foi ver uns vídeos no YouTube, assim, por alto, e os caras falando, tá ligado? Mas, se tu que joga o negócio diz que pode apanhar, então tá dito, né? Bate nos caras, é isso mesmo. Ou seja, o cara falou que gosta de jogar um jogo que ele apanha. E agora vamos pros e-mails, começando com o e-mail do Wesley Ossora, acredito que seja assim a pronúncia. Mais um ótimo episódio. Como tinha sido perguntado em alguns episódios atrás, sim, eu sou mesmo o Wesley do Ossora Anime. Olha aí, tá vendo? Caraca, memória do cão, hein? Eu tô falando, cara, eu tenho boa memória. É lá da época da Animística, olha aí. Acompanho há bastante tempo o trabalho de vocês. O sentimento que vocês tiveram foi bem parecido com o meu. Me divertir muito, mas faltou aquela conexão com os personagens, principalmente nas partes táticas. Como piada, pra mim, eles estavam bem, sem contar que eu só sei o básico de Harry Potter. E mesmo assim, me fez rir. Eu saí satisfeito, pois era uma obra que não era bem falada. Não tinha hype, o mangá já havia anunciado seu término, então eu não esperava nada, foi uma grata surpresa. A animação, que não é das melhores, é bem consistente e consegue dar um ótimo impacto, principalmente nas comédias físicas. Dublagem brasileira também foi muito legal. E uma coisa, uma pena essa obra e outras estarem ganhando animes tão tardiamente. Acho que é um erro muito grande de planejamento da Jump. Muito obrigado, abraço a todos. O fato de ser tardio, pode ser que eles demoraram pra conseguir um comitê de produção pra bancar isso, né? Porque a Jump não banca um anime sozinho. Mas às vezes também é tipo comemorativo, tá ligado? Só pra comemorar que assim, o mangá tá acabando, então pra comemorar o fim do mangá, vamos fazer um anime aqui, tá ligado? Sei lá, não seria a primeira vez que a Jump faz isso. Faz um anime comemorativo. Ou pra comemorar que há 10 anos que acabou o anime X. Se não me engano, o próprio Shaman King também tem um mangá que, tipo, tava fazendo aniversário e aí resolveram fazer um anime. Às vezes não é nem um anime pra vender o mangá, é só, tipo, realmente pra parabenizar a obra. Com certeza. Bom, também tem o e-mail do Jorge Augusto. Salve, povo do mundo dos animes. Suave? Para os seus ouvintes que ainda não me conhecem, eu sou Jorge, de 40 anos, analista de suporte técnico, sou podcaster e streamer nas horas vagas, responsável pelo projeto da Animesphere. Bom, eu também sou de mesma coisa que ele, tá ligado? Suporte técnico. Olha aí, vocês trabalham junto. Não tem nenhum tiozinho chamado Jorge de 40 anos comigo, não. Vai tomar... Tu entendeu? Não, pô, você falando junto, tô falando na mesma área, né, irmão? Não sei, você é meio perigoso com esses rolês aí. Enfim, vamos aos episódios ouvidos. Aí ele começa aqui a listar vários episódios e dando uma opinião sobre. Primeiro ele fala aqui sobre o episódio 97, Suzume e o vilão secreto. O vilão secreto são as portas de Isekai lá. Eu não gostei. Não, o vilão secreto é a piroga. Mas podia ser as portas de Isekai que são fechadas. Não, esse aí não é vilão secreto. Esse aí é uma Makoto Shikai jogando a verdade pro mundo. Né? Tá bom. O Jorge vem aqui e fala o seguinte. Tá aí um filme que eu não consegui engatar para assistir por inteiro. Preciso assisti-lo. O filme é maravilhoso, mas no dia em que fui assisti-lo, eu fui interrompido a todo momento. Temos alguns filmes de Shinkais em episódio, mas Kimi no Na wa é o melhor que eu assisti até agora. Mano, Kimi no Na wa é o grande acerto dele, né? Que ele conseguiu, tipo, roteiro... Não é o meu preferido, sabe? Mas com certeza é o episódio, é o filme dele que ele mais conseguiu aliar uma grande qualidade técnica com ali o fator blockbuster, né? O meu preferido é o Jardim das Palavras. Eu acho que a gente comentou sobre isso no episódio do Makoto Shinkai, inclusive. Depois ele vem falar sobre o episódio 98 de Goku Shufudou, o Táxi Mortal. Uma das maiores sacadas da Netflix dos últimos tempos. Ouvindo o episódio, lembrei quando gravamos nosso episódio de Goku Shufudou. Um pra cada temporada. E o anime em si me fez rachar de rir. A dublagem tá sensacional e a animação não me incomodou, não. Eu entendi que era estilizado e que o orçamento não era lá grandes coisas. Então eu desencanei. Cara, tipo assim, a gente até gostou, só que não tem como a gente ignorar os defeitos, entendeu? E a animação ruim estraga assim, tá ligado? Eu não consigo acreditar no negócio de, foi estilizada. A animação só era muito ruim, tá ligado? E aí os caras tentaram estilizar em cima. É a mesma coisa que a gente falou, inclusive, no episódio do Mashal, né? A gente falou, pô, o anime é todo cheio de defeito, mas eu ri pra caramba, e é o que importa, mas a gente também não pode ignorar os defeitos por causa disso. Aí ele completa dizendo, a nota que eu dei para a obra foi bem melhor do que a de vocês, diga-se de passagem. Aí ele pula pro episódio 108 de Oshinoko. Tá aí um anime que me surpreendeu com um episódio especial longo, e a história que me levou longe. Quando soube que é do mesmo autor de Kaguya-sama, fiquei ainda mais empolgado. Mas depois desse primeiro episódio, caiu em alguns clichês e eu não consegui terminá-lo a tempo de virar a temporada. Com isso, eu ainda não terminei de assistir.
assisti-lo, vou terminar, com certeza vou. De resto, é isso por hoje, pessoal. Assim que juntar mais episódios, mando mais mensagens. Sobre o Oshinoko, cara, é que ele fala sobre um assunto muito intrínseco, né? Que é a questão das idols e o que elas passam, né? Que não é tudo tão colorido como as pessoas pensam, não é tudo bonito porque a pessoa é famosa. Os idols também passam por problemas, passam por dificuldades, não tem vida pessoal, vive com uma pressão gigantesca. É bem diferente de Kaguya, que é uma comédia sobre a vida escolar, né? Mas é uma obra que ainda me fez ficar mais feliz ainda com esse autor, porque ele é um grande roteirista. Ele é um grande roteirista de comédia com Kaguya e ele é um grande roteirista de drama com Oshinoko. É um anime bem redondinho, cara. Assim, tem clichê, mas o tamanho da obra, né? Que é uma obra, eu não sei se é mensal, mas assim, pro gênero, pra mim tá bem de boa, cara. Pra mim tá bem de boa. O nível de desenvolvimento de enredo ali e clichê tá no ponto certo ali pra se tornar uma obra popular e ainda assim não vou dizer que é tipo, meu Deus, super inteligente, mas ainda assim não é uma obra idiota. Lembrando que ele escreveu as duas em paralelo. Verdade, ainda tem essa. Então o cara sabe o que tá fazendo, mano. O cara é monstro demais. Mano, as melhores obras da história, assim, que eu digo em questão de números, acabam misturando as duas coisas, sabe? Qualidade, roteiro e um pouco de clichê. A gente já falou lá no Animistic sobre clichês. Então, se vocês quiserem saber mais, assim, sobre a nossa opinião sobre clichês, vão lá no Animistic e procurem um episódio sobre clichês lá, que é um episódio bem bacana. Agora vamos pras sombras, pro episódio das sombras. De volta dos e-mails pra nome original, Samantha Imurenda. E ninguém conhece por esse nome, né, velho? Jamais. Nada, só pelo nome da Lana Del Rey mesmo. Na verdade, agora o público conhece mais pelo nome em português, que é A Ilha das Sombras, e é o nome que mais dá spoiler na história dos animes, cara. Irmão, na moral. Mas não é tanto assim, vai. Cara. Tipo, no primeiro episódio eles já mostram lá que tem as sombras, então eu não considero tanto assim. Mas é o primeiro cliffhanger, né, cara? Isso é verdade. Eu tô pensando agora como é que tu traduz essa merda. Eu não sei ler japonês. Cadê o Vulpix nessas horas, né? Pra falar o que tá escrito aí. Em japonês, né? Porque, na moral, Summertime Render... Não, pior é que tá escrito Sama Time Renda. Ou Voltando para Aquele Verão. Caralho, que filmão de sessão da tarde, hein? Melhor que isso, só o Oshinoko, que a Panini trouxe o mangá como a minha estrela preferida. Sério, tá como a minha estrela preferida? Eu não tava sabendo disso, não. Tá, Oshinoko, 2 pontos, a minha estrela preferida. Só deixa o Shinoko, pelo amor de Deus, né, velho? Não tem necessidade, também não vejo. Não sei se também vem de fora, né, essa obrigação. Ultimamente você pode ver que o comum está sendo os mangás chegarem com o nome original, 2 pontos e o nome em português. É porque deve estar saindo pro mercado americano, assim, né, provavelmente. Ou é aquele negócio, né, como o anime tá deixando de ser algo de nicho pra virar muito mainstream, então eles têm que traduzir em português pro público médio. Tem que aproximar pro público que não conhece tanto, né? Sim. Tá, isso dá um cast legal dessa parte de transformação pra mainstream, esse tipo de coisa, que assim, mesmo assim, o público já está acostumado com as obras antigas a falar certos termos em japonês, então não veria problema de deixar, por exemplo, Oshinoko, que é fácil de se falar. Sim. Assim, não é, mas a culpa é da Bianca. Concordo. Bianca, baixa pressão píssica. As sombras se aproximam. O anime é um suspense com 25 episódios, que estreou no Japão em 15 de abril de 22 e teve seu último episódio lançado em 30 de setembro de 22. No Brasil, você pode assistir ele na Star Plus. Disney, paga nós. Inclusive, se você quiser assinar Star Plus, vai uma dica. Não assina Star Plus, assina o Mercado Livre que te dá Star Plus. Exatamente. Que te dá o Disney e o Star Plus. E o Star Plus te dá o... E frete grátis, acho, sei lá, o desconto no frete, alguma coisa assim. Além disso, agora ainda tem o vulgo streaming do Mercado Livre, que ele também te dá isso. Procura aí que tu acha. E a gente acabou de fazer uma mega propaganda do Mercado Livre que não pagou nada, inclusive, pra gente. O Mercado Livre, dá uma moral aí, na moral. Mercadão, eu compro direto com vocês, hein, irmão? Porra, eu tenho conta no Mercado Livre há muitos anos. Aí não tem como, né? Manda uns microfones pra nós aí. Pelo menos, olha, uns fonezinhos de ouvido. Aí, pô, eu tô precisando de uma mesa nova, então tá moral aí.
aí. Pelo amor de Deus, hein, Mercado Livre. Se não chegar até esse podcast entrar no ar, toda vez que a gente falar o nome do Mercado Livre vai ser substituído por Pi. É, acho justo. Não, pior que a gente começou pedindo propaganda do Mickey e fez do outro, né, velho? Tem esse detalhe. Foi venda casada que a gente fez isso. A gente cometeu um crime aqui, tá? Isso é verdade. O Dr. Fran não aprova. Não, isso é mentira. Isso é mentira, tá? Isso é mentira, tá? Ele primeiro se entrega, né, velho? E depois... Eu esqueci. É porque eu esqueço de vez em quando que eu sou formado em publicidade, que eu não pode falar essas coisas. Lucas, sabe como é que é, né? Do estúdio OLM, que é mais conhecido como estúdio de Pokémon. Estúdio também de Inazuma Eleven, o vulgo Super 11, e o de Taxi. Olê samba. Def Samba, né? Deve ser, cara, isso é muito bom. Com direção de Ayumu Watanabe, a família Watanabe de novo, sempre ela. Diretor de Nazu no Kanojo X. Aí, Eru. Conheço alguém que gosta disso aí, hein? Diretor também de Comic and Communication Esse é bom. e do Major Second, que o Lucas gosta. É isso aí. Mas o único ali bom mesmo é o Comissão. Major é bom, mano. Diz a lenda, inclusive, que é o melhor anime de beisebol que tem, né? Não tem muito. Assim, existe um mix, né, velho? Olha aí! Existe um mix. Eu achei que você ia sentir a cutucada, mas... Existe um mix. Inclusive, estou vendo a segunda temporada e tem menos esporte ainda, só pra deixar bem claro. Nossa, essa que delícia deve ser, nossa. É um anime de esporte que não tem esporte, né? Não, é sério. Parabéns, porque essa segunda temporada, irmão. Apenas 2 palavras, parabéns. Inclusive, parabéns pro Catum que fica aí divulgando isso aí pro público. Não, Catum, vírgula, né? O Crive. Não, a culpa é de vocês vocês isso aí. O chefinho, o Cravo. É quem manda, né? O problema é esse, né? Sempre é esse, né, velho? Mas é sério, a Dashi, você está de parabéns, que eu nunca vi um anime de esporte ter tão pouco esporte na minha vida. Nossa senhora, mas estou vendo. As sombras se aproximam. O anime pode ser encontrado lá na Star Plus, dublado, amigo, foi dublado pelo TV Group Digital, com direção de dublagem de Wagner Fagundes, que ele é o Toya de Cardcaptor Sakura e Shikamaru de Naruto. Brabo. A fonte é um mangá, tem 13 volumes, do mestre Yasuki Tanaka, editora Shueisha, revista, nem dá pra chamar de revista, né? Serviço? É um serviço digital Shonen Jump Plus, ou Jump Plus, né? Vamos ser sinceros. É, o pessoal conhece como Jump Plus mais, né? Não, é interessante, né, cara? É mais um anime de Jump Plus derivado, né, velho? Uhum. E vai sair o teu favorito no próximo daqui a um tempo, né, o Raul? Cais número 8. Do Valente, pô. Você falou Raul. Falei Raul? É? Volta aí, Lucas, pra gente ver. Rebobina aí, Lucas. Não, Raul. Cais número 8. Fala, Sombra! Aqui, ratinho. Tinha que ter o Sombra do Ratinho nesse podcast. Pô, mano, precisa muito, né, mano? Ok, Ratinho! No programa de hoje, pô, mano, precisa muito, mano. As sombras se aproximam. Valente, conta pra gente qual que é a história de A Ilha das Sombras, versão brasileira, TV Group Digital. Bom, a sinopse segue com a morte de uma personagem chamada Shio e seu amigo Shinpei fica sabendo dessa morte e ele volta pra sua cidade natal pra descobrir o que aconteceu, por que ela morreu e tal. E ele se reúne com a família, com os amigos e tudo mais e acaba ocorrendo umas coisas um tanto quanto peculiares e a partir disso o nosso querido protagonista vai descobrir o que tá acontecendo, né? Porque isso não é normal. Não é normal, assim, uma coisa acontecer assim. Não é normal tu aparecer na ilha, sua amiga morrer e ter umas coisas estranhas acontecendo. E aí ele vai investigar o que tá acontecendo e acaba rolando um monte de coisa que a gente vai comentar aqui mais pra frente. Várias tretas. É o vixe, muita treta, vixe. Geralmente, obras que têm um teor denso, assim, eles sejam mais pesados, mais difícil de se digerir os episódios. Uhum. Ele é um anime leve, com um ritmo bem bom aí, né? Com direção até bem feitinha do Ayumu Watanabe. Eu vou ter uma mão um pouco mais pesada, mas assim, eu acho que pro grande público ele acerta no ritmo, que é um ritmo rápido. Mas tem um detalhe principal que normalmente esses animes de mistério, que são pouquíssimos, vamos ser sinceros aqui, assim, queremos mais animes de mistério. Ok, Japão. Calma, vamos com calma. Mais animes de mistério, bom, porque eu tenho uns aí que eles falam que são mistério e não são. Obrigado, Valente, obrigado. Inclusive, outro anime aí que o cara tem um poder ocular aí e tal. Inclusive que o Vulpix fica falando erroneamente que é bom pro público. Ah, Code Geass. Que tem uns filmes muito bons, inclusive. Mas aí o Carlos também gosta. Eu gosto também, mas o filme não.
Mano, na moral, eu acho que por ele ser shonen, ele acaba tendo esse peso. Porque normalmente os principais animes de mistério e mangá de mistério que a gente tem acaba sendo um pouco de um nível mais alto, assim, de faixa etária. Aí ele tem liberdade de buscar algumas coisas. O que nesse sentido, pra mim, é bom, porque ele não fica melindrelando essas coisas mais pesadas, sabe? Tipo assim, o que aconteceu? Não, mano, ele é muito simples e rápido no desenvolvimento. Eu gosto disso também. E assim, acaba sendo mais lógico, sabe? Porque, tipo assim, tem muito anime, tanto shonen quanto mais velho, quanto maior, nesse quesito seinen, assim, maior que eu digo maioridade, tá, gente? Que ele dá muita ênfase a um acontecimento meio, assim, que deveria ser, a pessoa morreu, a pessoa foi lasanhada, esse tipo de coisa assim. Mano, trata isso narrativamente de uma forma decente, que é melhor do que necessariamente você ficar explicitando muito esse processo e talvez isso só seja um peso pra tua narrativa, sabe? E nesse sentido, esse anime aqui, ele funciona direito por ele ter um pacing rápido, né, velho? Ele não te deixa desgastar. Por mais que eu ache que, tipo assim, ele em certo momento ele dá uma segurada na marcha, talvez ele desse mais peso pro mistério. E como ele só pisa no acelerador e vai embora, ele acaba dando mais peso pra ação nesse processo. Uma coisa legal que você comentou, que a gente deveria inclusive falar mais sobre, ele tem ali seus momentos de tipo, apareceu uma calcinha, o protagonista caiu no peito da menina, mas ele trata de um jeito, isso aconteceu, passou. Ele não dá ênfase naquilo, então não parece que é aquilo. Isso é uma parada legal, que os animes que estão no caminho certo fazem esse tipo de coisa. Eu acho importante, inclusive, mesmo sendo para um público-alvo adolescente e algo que a gente não vê tanto para esse público, é um suspense sobre um certo grupo aí, né, que é o grupo das sombras, que, vamos ser sinceros, matam e estripam pessoas, sabe? Sim, total. De tudo qualquer jeito. Então, o anime não tem preguiça de mostrar sangue, cara. Aqui, inclusive, na página do My Anime List, diz que ele é feito, o rating, né, que é a idade indicativa, é de 17 anos pra cima, então ele contém violência, ele tá falando aqui, violence and profanity. Seria como proeminente. Tem muita violência. Tem muita violência, entende? Ele entende, pelo menos, o público e ele lidar de uma maneira boa, isso é legal. Foi o que eu falei, cara. Eu acho que ele acerta no tom, sabe? Mais do que no pacing, nesse caso, e aí já ficou minha crítica nesse processo, eu acho que o tom de não trabalhar as mortes como se fosse algo, assim, de super impacto, não ter medo de trabalhar elas com dureza, né, acaba dando um ritmo bom pra obra nesse processo. Até porque chega um momento que, literalmente, a morte está à sua esquina. Algo bem apresentado, recorrente, que você não fica incomodado em acontecer, porque é uma coisa que você já acostumou, tipo, já é rotineiro no anime, né? Tipo, isso daqui vai acontecer independente de qual linha temporal tiver. Eu acho que é uma coisa que, por exemplo, aquela série de animes que tem, que é o Higurashi, Sim. que o primeiro faz muito sucesso por ter essa construção e as mortes serem muito pesadas. Cara, as mortes são muito pesadas em Higurashi. Como a franquia vai ultrapassando, isso vai ficando meio chato, sabe, no processo. E aqui, como é um anime só, e eles tratam até bem melhor nesse processo aqui no anime, acaba não dando esse peso tão drástico assim. Então, tipo assim, as mortes têm muito peso no início, elas são mais violentas até no processo inicial, e depois, futuramente, no fim, conforme tu vai andando, até porque os personagens morrem menos nesse processo também, o público já tá acostumado, mas o tom já foi dado da obra, sabe? Você não precisa ficar reforçando tão fortemente com isso, entende? Até porque os primeiros 5 episódios são pra chocar mesmo. Sim. Em certo sentido, mas é porque seria naturalmente chocante, entende? Tipo assim, eu acho que o diretor entende que esse processo, ele não precisa ser toda hora algo tão gritante, entende? Então fica mais interessante, assim. Eu acho que tem muito anime que perde o tom nessas ideias, assim, por ele sempre estar trabalhando com um tema que é meio complicado. No caso, morte em anime nem é tanto, mas você tá nessa investigação, esse tipo de coisa, muitos animes perdem a mão, assim, e até por naturalidade na narrativa japonesa, no caso, eles são muito exacerbados, né, num todo. E aí acaba perdendo um pouco da mão. Mas aqui passa direto, entendeu? Eu acho mais que o pacing da obra, por ele ser muito rápido, pra algumas pessoas tem uma hora que falta segurar um pouco pro mistério ganhar peso, sabe? Eu acho que o mistério perde peso pelo pacing ser rápido e aí acaba andando um processo mais de ação do que mistério. Foi o que aconteceu comigo, né? Ela se engaja na obra pelo mistério, porque é uma coisa que eu gosto bastante. E no começo o mistério dele é bem interessante. Eu comentei com o Carlos e com o Lucas outro dia que a gente tava conversando que até onde
onde eu tava vendo, que eu tava acho que pelo episódio 8, 10 naquela época, que o que tava me engajando no anime era, pô, será que essa pessoa é uma sombra? Será que aquela outra é? Que era um mistério. Quem é sombra? Como que a gente vai resolver isso e tal? E só que em determinado momento, ele já parte pro lado da ação, né? Que é, eles meio que já sabem o que tá acontecendo, eles precisam resolver o problema, que aí é a parte das ações, né? Sabe o que me fez perder interesse no mistério, Valente? Já que você falou disso, eu tava muito interessado no mistério até botarem um deus na história. Pô, eu vou te falar que o deus, ele não me incomodou até o final. Porque até o momento ali do 5º episódio, que você tem as sombras e tal, pode ser qualquer coisa, sabe? Sim, sim. Um vilão que tem algum tipo de poder específico e tal. Quando você bota um deus, sabe? Que é um negócio muito grande, e aí você dá liberdade pro autor fazer qualquer coisa. Isso daí é verdade. Ele chega a ser tipo um... O pessoal gosta de chamar de plot armor, talvez? Sim. Odeio esse termo porque não é bem assim que funciona, mas ele chega a ser algo do tipo, sabe? De tipo, as explicações disso são porque ele é um deus. Exatamente. E tá ok porque ele é um deus. E é isso. Eu não me incomodei tanto assim com essa parte, não. Não é questão de incômodo. Eu comecei a focar em outras coisas da história, como o Carlos falou muito bem, principalmente na ação. Sim. Porque o fato de ser um deus me tirou todo o parâmetro, um suspense e tal, o que vai acontecer, né? Quem que tá por trás disso, né? É isso, porque Deus. Tem isso aí mesmo. Tem meandros de mistério em Summertime, né? O primeiro mistério que você tenta entender, quem é que tá por trás desse processo, né? E o segundo é quem são as sombras, e o terceiro, vamos botar assim, é como funciona o processo, né? Como é que vai funcionando as coisas. Eu acho que essa combinação, ela é muito interessante pra obra, conforme ele vai dando ritmo, esse tipo de coisa. Só que ela se resolve pra obra, eu acho que até de forma rápida, entende? A partir do episódio 10, como o Valente falou, 12, uma coisa assim, isso se resolveu. Então, quer dizer, eu não sei vocês, mas chega um momento na obra, ali por volta disso, e a gente tá acostumado com temporada de anime, que eu olhei e eu falei que esse anime vai acabar. E tem muita coisa em anime aberta. Não sei se vocês tiveram essa sensação. Parece que o primeiro arco ali, parece que vai chegar num final, só que isso eu achei que o anime foi muito safo. De pegar, mostrar que os vilões também estão pensando. Porque tem muito anime, tem muita série, filme em geral, que, é um suspense e tal, aí quando você tem aquele embate ali dos vilões com os protagonistas, parece que só o protagonista tá pensando e que os vilões tá seguindo aquele plano o tempo todo. Não, velho. Arane e o Shide, eles têm que mudar ali os planos deles o tempo todo pra se adequar e conseguir igualar e depois até passar, né, e criar dificuldade pros protagonistas. Sim. E isso acontece exatamente nesse momento ali, que quando você pensa assim, pô, acabou. E eu gostei também dessa parte que você tá falando da utilização de linha temporal dele. Uhum. Porque ela serve muito, não pra, às vezes, né, pra consertar uma merda que aconteceu, mas muito pra aprendizado. Mas é um processo meio parecido com o ReZero nesse sentido, né? Ele não tá morrendo pra tentar de novo, ele tá morrendo porque ele aprendeu uma coisa nova e com isso faz ele chegar mais longe. Mas ele tem uma coisa que eu gostaria que ReZero tivesse, que é a questão do limite. Sim. Sabe, você sempre tem ali ao fundo ali do tempo, né? Você tem um limite de vezes que você pode ir, senão você vai ser tragado pelo fluxo temporal. Isso é uma coisa legal. Abrindo parêntese aqui pra ReZero, tá, gente? Eu acho que isso acontece na primeira temporada, mas ele se conserta na segunda, entendeu, Raul? Esse processo aí. Porque a primeira temporada de ReZero acontece isso, mas a segunda temporada cobra isso psicologicamente. Uma coisa que Summertime flerta aqui. Sim. Com a questão, tipo assim, tu tá voltando todas as vezes, tu tá morrendo toda hora. Então, tipo assim, isso tem um impacto psicológico num ser humano. Você começa a quebrar, né? Isso. E ReZero vai mais a fundo nesse processo, então, tipo assim, ele reconstrói o personagem a partir disso em ReZero, né? Então você tem uma narrativa de personagem mais aprofundada e mais bem construída nesse caso em ReZero, pra ter essa perspectiva do que você tem em Summertime, né? É que assim, são duas narrativas diferentes, né? Duas propostas, né? Narrativa é mesmo. Então, quando eu falo narrativa, é a questão de você pegar e trazer o que vai te trazer a questão de urgência, de desespero. É duas abordagens, no caso. No Ilha das Sombras, o que te traz o desespero é saber que se você voltar demais no tempo, vai chegar uma hora que você vai ficar sem tempo. Cada vez que você volta no tempo, você vai voltando mais à frente. No ReZero, quanto que você vai conseguir voltar no tempo até você conseguir quebrar o Subaru. E aí, com isso, você acaba tendo, em Summertime, um senso de urgência pra ação, né? Muito mais do que pro personagem. E isso casa muito melhor com a construção narrativa que Summertime vai ter na segunda parte da temporada. E de uma história mais curta, né? Porque pra você quebrar o personagem com direito, você tem que apresentar o personagem melhor. Não só isso, né? Eu entendo que, por exemplo, em ReZero, você tem uma primeira temporada que ela
chega a ser até cansativa nesse processual, porque ela se repete muito nessa construção, mas ela é necessária pra você chegar na segunda temporada e você ter a quebra psicológica do personagem, entendeu? Em Summertime, como o foco principal, e como o Raul falou, é uma obra menor, mas o foco principal na segunda parte é você ter uma ação mais frenética, então a construção da narrativa ela é baseada em ação, não necessariamente mistério, na verdade desde o início da obra, mas no início da obra tem mais um caminho mais dual ali, então você trabalhar mais com a urgência do tempo faz muito mais a pena, porque você não precisa quebrar o seu protagonista pra fazer uma narrativa mais complexa nesse processo, você faz uma narrativa mais direta, e isso funciona muito bem dando ritmo pra obra, como a gente falou, o ritmo de Summertime é muito rápido, então as pessoas que gostam de obras que são muito direto ao ponto, que elas se resolvem muito rapidamente, tirando o arco final, podemos colocar assim, Summertime é um prato cheio, cara, porque Summertime não enrola, tá? Em quase nenhum momento ele vai enrolar, tirando o arco final, ele não enrola. Ele é muito direto ao ponto, resolução, apresentou qual é o conflito atual, como é que a gente vai resolver, o que a gente aprendeu e segue o mesmo processo, sabe? É bem assim. Não tem muito mais do que isso e os personagens são interessantes. Então você acaba acompanhando com prazer a obra nesse caso. Vendo a obra como um todo, às vezes a gente para pra ver um anime e ele parece genérico, né? E uma parada que deixa o anime não se tornar um anime genérico, ele passa a se tornar um anime interessante, uma das coisas que eu gosto bastante é a construção de personagem. E na minha opinião, o Summertime Render, ele tem uma construção de personagem que quando chega no final do anime, você já tem um apego por cada um dos personagens. Ele é dinâmico nesse sentido, né? Sim, total. E mesmo ele tendo que, toda vez que ele morre, ele volta na linha temporal e tudo mais, mesmo ele reapresentando os personagens, não fica um negócio maçante, porque ele passa muito rápido todas as vezes por isso, meio que ele já dá a entender que você sabe o que tá acontecendo. E não só isso, todas as vezes os personagens vão aprimorando o jeito com o qual eles interagem, sabe? Então cada vez mais você vai gostando de todos os personagens, até o momento em que todos eles deixam de ser personagens qualquer. Eles não são personagens genéricos no final do anime. Não é o amigo bombado que tá lá ajudando, não é a menininha loira, é tipo, pô, a Ushio tá lá, o Uso tá lá, a Mio tá lá. Eles deixam de ser personagens que talvez você não se importaria tanto em outros animes, porque eles trabalham bem os personagens, e passam a ser personagens que você se importa, que tem um impacto na história. Cara, e vou dizer, né? O Shio, o melhor personagem. É a loirinha, a loirinha. É que ela é a protagonista também. Ela é, mas eu gosto muito dela não ser tratada como é a menina que precisa ser protegida, não. Ela é uma menina forte, que protege, que tem o seu jeito e segue com o seu jeito até o final, sabe? Ela é importantíssima pra terminar. Naquela época eu falei assim, pô, mano, eu não sei, até agora eu não tô curtindo muito a loirinha, só que naquela época que eu tava vendo, tava no começo da história, ela não tinha recobrado as memórias e tudo mais. Uhum. A partir do momento que ela recobra a memória, meu amigo, é outro personagem. É outra coisa, ela transforma e ela deixa de ser aquele peso, sabe? Tipo, que nem você falou, a Princesa Peach, né? Uhum. Ela deixa de ser a Princesa Peach pra ser uma personagem ativamente participativa. Os personagens em Summertime, o Valente falou de desenvolvimento de personagem. Eu não acho que os personagens em Summertime tenham desenvolvimento. Eu acho que a trama tem desenvolvimento junto com os personagens. Sim, faz sentido. Você tem personagens que são desenvolvidos e tem personagens prontos. Pra mim, todos os personagens em Summertime, eles estão prontos. Eles funcionam conforme a narrativa acontece. E o fato de ser uma ilha ajuda. Porque é aquela história da cidade pequena, sabe? Eu acho que alguns deles, sim, eles andam junto com a trama, só que eu acho que outros têm um desenvolvimento pessoal. Por exemplo, o Nezu, que é o velhinho pescador. A maior parte do tempo a gente sabe que ele salva a menina e é isso aí. Só que em determinado momento ele vai e tem o desenvolvimento da esposa dele, que virou uma sombra e tudo mais. E isso é um desenvolvimento. Mesmo que pouco ele tem. Então, mas isso não é desenvolvimento, porque isso não impacta em mudança no personagem. É isso que eu quero falar pra tu. Ele seria assim, tendo esposa ou não. Mas tu acha que ele não impacta nem... Tipo assim, ele pode não ter um impacto pra história, mas pra mim teve. Isso aí é parte da narrativa da história. Você tá entendendo? É você ter conexão com o personagem. Isso não quer dizer que isso desenvolva o personagem, tá entendendo? Entendi. Eu tô trazendo isso porque, tipo assim, gente, eu tô estudando o roteiro agora. E aí é só pro nosso público entender que existem obras que têm desenvolvimento de personagem. A gente acabou de comentar uma delas, que é ReZero. ReZero tem muito desenvolvimento do protagonista, sabe? Então ele muda. E a principal coisa que você vai perceber no desenvolvimento de personagem é mudança. Em Summertime, nenhum
personagem muda durante esse processo, saca? Tanto que eles terminam de uma perspectiva quase que zerada do que passou daquele processo, entende? Que temos volta no tempo, né? Mas aí você diz que, no caso, eles não têm o, entre aspas, desenvolvimento de personagem por causa que a história é feita de um jeito com que eles já estão desenvolvidos, né? Porque por causa que a história, ela traz essa parada de passagem de tempo, né? De voltar no tempo. Então, teoricamente, eles não estão evoluindo porque eles estão voltando e indo pra frente de novo. É a questão do Slice of Life. Você acompanha um dia passando e você vai conhecendo aquele personagem e conforme aquilo vai repassando, você vai conhecendo, você vai sabendo que aquele personagem agiria daquele jeito. Mas isso tudo é muito mais pela estrutura geral do que pelo personagem em si. Pode crer. Não é certo nem errado, tá, gente, fazer isso. É que existem estruturas narrativas onde os teus personagens, eles já estão prontos e eles não vão sofrer, assim, mudanças drásticas que personagens que vão ter desenvolvimento precisam ter representados na obra, entendeu? Então Summertime não tem isso. E nem poderia ter, tirando a Ushio, o Shinpei e os dois vilões, a Honey e o Shide, todos os outros, eles não lembram o que aconteceu. Eles estão passando pela mesma coisa várias vezes sem lembrar. Então o que acontece? O Shinpei, a Ushio e os dois vilões podem se desenvolver porque eles têm as memórias do que aconteceu, então eles podem haver um desenvolvimento por causa disso. Os outros só estão voltando pro mesmo ponto. Sim. Entende? A gente tem que lembrar que são 2 dias que se passam ali. Não é uma história comprida. Sim, sim, sim. Só acho que 3, se eu não me engano. Ele chega num dia, né, no dia do velório, e 3 dias depois já é ele não pode esperar chegar até o terceiro dia, que é o dia do festival, né, que no dia do festival que eles iam matar todo mundo. Nem poderia haver um desenvolvimento generalizado dos personagens, porque a gente tá falando de 3 dias se passando. Tirando, claro, os personagens que voltam no tempo, porque eles têm lembrança do que eles passaram, tendo lembrança, você pode desenvolver esses personagens. Aqui eu tô trazendo essa perspectiva pro nosso público, pro público entender o que é um personagem pronto e como ele caminha junto à narrativa, e aí parece que ele tem desenvolvimento, mas na verdade o que está se desenvolvendo é a narrativa. Na verdade, o personagem, ele é uma ferramenta para a narrativa se desenvolver, entende? Aonde que você tem outras narrativas, aonde que o personagem se desenvolve, e ele cresce, e ele se modifica, e a partir disso, você tem um desenvolvimento do posterior da narrativa, da obra. Então, existem diferenças nessas perspectivas. E então, o Summertime, ele tem uns... assim, usando um exemplo muito escroto, o Summertime funciona muito como, por exemplo, o Christopher Nolan gosta de usar o personagem dele, que é assim, o meu personagem está pronto e ele vai me servir para eu desenvolver essa história, sabe? Não é certo nem errado isso, tá, gente? É só uma técnica. É só uma técnica, tá? É só isso. E dentro disso, Carlos, eu gosto muito de como funciona. Por exemplo, a Mil. Você tem a Mil perdendo a memória toda vez que o tempo volta, e aí chega um certo momento em que a Mil tem a sombra dela também, vamos dizer assim, limpa pela Ushio, né? Ela não tem a obrigação de servir os vilões. Eles usam o termo hackeada, né? É, hackeada, perfeito. Porque são dados, né? É isso mesmo. É. Depois que a sombra da Mil é hackeada, você tem muitas cenas onde as duas debatem, né? Elas começam a conversar. E aí você vê a diferença da Mil, que tá passando por 3 dias, e da Mil Sombra, que tem as memórias de tudo que aconteceu, sabe? Durante todas as outras vezes. As duas Mil falando, não, é melhor você fazer desse jeito. A outra, não, é melhor você fazer desse jeito. Lembrando que as duas deviam ter o mesmo pensamento. Por quê? Porque os dados são puxados da mesma cabeça, né? Da mesma memória. Sim. Elas são feitas para ser iguais. Mas pelo fato de uma lembrar das perspectivas de tempo que voltaram e a outra não, elas acabam tendo diferença na hora de escolher de que forma agir. E não só isso, né? Uma delas é uma sombra, então ela sabe o porquê que ela existe, de quem que ela saiu, então ela já tem uma mentalidade um pouco diferente, mesmo tendo as memórias e os sentimentos da pessoa, sabe? Ela ainda sabe que ela é uma sombra. Isso que tu falou, Valente, não chega a ser discutido necessariamente em Summertime, mas eles passeiam por ali, que isso é uma discussão filosófica do ser humano, que é tipo assim, da onde que eu vim, pra onde que eu vou, como que eu vou morrer. Exatamente. E no caso das sombras são meio robóticas, porque eles entendem esse processo já na vida deles, saca? Sim. Principalmente quando tem esse hackeamento da Mil, é onde que eles passeiam por essas narrativas mais assim. É claro que Summertime não para pra ter essas narrativas, entende? Tipo, são umas conversas ali que ele vai jogando e... Só uma vez que eles pararam, que foi quando eles conversaram sobre a família Riscat, que era o mais importante ali, né, pra todo o contexto, né? Que você conta toda a história pela família, né? Que é a família dos médicos lá, que é a família do Sou. Sim. Eu acho que é a única vez que realmente que eles param pra conversar sobre alguma coisa, explicar, e isso é debatido por quê? Porque essa família vira um tema central pra tudo isso que tá acontecendo.
acontecendo. Mas tirando isso, é que o Carlos falou. Sempre alguma coisa muito passado muito rapidamente, até porque é senso de urgência do anime. Não abre espaço pra o que a galera gosta, tipo assim, de você... Eu vou usar o termo politizar aqui, mas não entenda como ato político, tá? Politizar é de você, né, ter outras camadas principais pra construir. Summertime não dá muito essa abertura pra você ter. Tem essa narrativa do que é a vida, esse tipo de coisa. Depois você tem uma narrativa sobre, assim, comunidade, sociedade, que passa por essa da família Hishigata. O que é aquela comunidade daquela ilha, esse tipo de coisa, como é que as pessoas se enxergam naquele processo ali. Por que você vai abrir mão das pessoas em volta de você, sendo que você tem um senso de comunidade ali, e no Japão isso é muito forte, né? E aí eles passam por isso, mas na maioria das vezes, mano, é tiro, porrada e bomba, soco na cara e dedo no olho. A maior parte do anime é isso, e tentando resolver problema. E isso funciona muito rápido. Até porque se não tiver ação, os personagens não morrem e o cara não tem por que voltar no tempo. Né? As sombras se aproximam. Vamos falar um pouquinho sobre o verdadeiro vilão principal. E eu vou falar alguma coisa que pode ser que vocês não gostem do que eu vou dizer, mas é a grande realidade. Sabe quando que eu descobri quem era o Shide? O Shide? É, o Shide. É Shide, né? É. Eu descobri quem era ele quando eu olhei pro Karakiri e vi que ele é a cara do Aizen. E o jeito dele conversar com a Shizuru é exatamente igual ao do Aizen, cara. Quando você olha pro maluco, ele tem a cara de um tremendo pau no cu, né? Exatamente, que também se fingiu de bonzinho, né? Se você pegar, eu acho que esse maluco assistiu o Bleach e falou assim, peraí, é esse estereótipo que eu quero pro meu vilão. Assim, eu vou ser mais sincero que conforme você vai chegando ao final e você vai entendendo quem é ele, tem um momento que eu acho interessante, tem um momento que a partir do momento todo mundo aqui, eu acho que, não sei se todo mundo vai concordar, o Valente sei que concorda, eu acho uma bosta. Começa a vir umas decisões assim pro final do roteiro do anime, que tu fala, pra quê, velho? Eu vou me guardar pra hora que a gente for falar do final, falar disso daí. Antes da gente ir pra essa parte final, eu gostaria de ressaltar um ponto aqui, que é, voltando a falar da parada do o anime clichê, porque se você bate o olho em Summertime, ele tem uma carinha assim, né? A capa do livro não é tão legal assim, sabe? Mas, eu gostei muito do que eles fizeram durante o anime, né? Principalmente na parte onde eles entram todo em ação e coisa do tipo, que existem cenas memoráveis, não é todo anime assim de temporada que a gente vê que tem cenas memoráveis. Concordo. E na minha opinião, Summertime tem algumas. Por exemplo, o episódio, se eu não me engano, 14 ou 15, ou da escola, quando eles marcam pra encontrar com o Shide na escola e tudo mais, aí tem todo aquele negócio, aparece a menina com os bebês do lado dele e tal. Mano, real, gostei muito desse episódio. Eu falei, que episódio bem feitinho, sabe? Uma açãozinha honesta, um planinho bem feito da galera. E falei, pô, isso daqui é legal, mano. Isso daqui, tipo, se continuar tendo isso pro resto do anime vai ser legal. E meio que aconteceu mais algumas vezes. Infelizmente, o final deu uma atrapalhada, mas gostei da parte de ação que eles fizeram. Eu gosto muito da questão de o poder que serve pra um acaba servindo pra outro também, né? Porque além da Ushio, que ela acaba sendo a nossa protagonista e salvando todo mundo muitas vezes, a gente tem que lembrar do irmão da Shizuru, que é uma sombra, que também vive no corpo dela. E se não fosse ele também, porque ele é o lutador, que é o Ryonosuke, e ele se dividiu o corpo. Então eu acho legal que, como essa obra trabalha a questão dos aspectos de poderes e a questão dos aspectos do gato e rato, sabe? De um contra o outro. Porque os dois pensam, os dois se desenvolvem, os dois têm planos pra fazer um vencer o outro, e os dois usam os poderes da maneira que eles podem usar também. Não é só os vilões que podem ter poder e a gente vai ter que chegar lá com uma arma de prego e matar eles. Não, tem mais coisas aí. Ou, por exemplo, nas lutas finais, até onde tava legal a história, que era quando eles entram na caverna, na parte final, tem uma cena que me chamou muita atenção, que é quando eles utilizam do fato de terem personagens que não são sombras no time deles, né? Porque o time deles é formado por algumas sombras, o cara que volta no passado, a menina que tem o irmão dentro do corpo dela, só as aberração. E o velho do Rio. O velho do Rio, a menina que tem dois bebês de sombra. Então, tipo, é um time bem bizarro, só que mesmo assim eles acham um valor nos personagens que são apenas pessoas normais, que é o Bombadão. E o delegado. No delegado também. Uma das lutas finais ali, eles utilizam o fato da vilã principal, a Heine, conseguir saber onde é que estão as outras
as outras sombras, porque todas elas são filhas dela, né? Então ela tem o senso de espaço ali, saber onde tá todo mundo. E só que eles utilizam do personagem que não é uma sombra pra conseguir dar um contragolpe nela. Então, tipo, eu falei, é um bagulho muito simples, que se você for parar pra pensar, beleza, mas ele faz todo sentido. Ele conseguiu achar um sentido pra ter um personagem normal dentro de um monte de aberração. Voltando ali pra questão do final, já que você falou da Raine, eu até entendo que eles tentaram fugir um pouquinho do final clichê, né? Tipo assim, o deus é o grande vilão e a gente tem que vencer a deusa Kaguya, tipo o final de Naruto, sabe? Sim. E aí eles, não, peraí, a gente vai fazer uma reviravolta pra deusa se tornar do bem e é um humano que é o grande vilão e tudo mais e tal, e ele é o... Inclusive, até isso é meio de Naruto, né? É o filho da deusa, né? Que é o grande vilão, né? Não, tá louco. Pra tentar voltar a trazer um suspense e o suspense é quem é o Shide. E só que, cara, não funciona, né? Fica um pouquinho meio assim, agora eu não preciso de você, que não sei o quê, porque agora eu tenho os poderes. Nossa, eu achei horrorosa essa escolha. De longe a pior coisa do anime, de longe. Não, de longe. E assim, não funciona por alguns quesitos. A primeira coisa que a gente tem isso é que, assim, mano, o Shide, ele é um personagem de porrada. O anime inteiro. Ele é o segurança da Raine. Ele não é nenhum gênio. E aí, cara, tipo, no final, não, eu sou o grande vilãozão do mal que tem o plano maléfico aqui, tudo mais e tal, e vou virar uma grande borboleta igual o Aizen. Não, irmão, não me interessa você. E, cara, tipo assim, o que eu acho que quebra no final é uma parada que Summer Time vai fazendo muito bem, que é o que o Raul e o Valente já falaram aqui assim, mas pra resumir, ele não vai pelo caminho fácil, nem pelo caminho burro da narrativa. Então, tipo assim, isso é uma coisa que vai te prendendo, sabe? Tipo assim, essas mini reviravoltazinhas, elas fazem muito sentido. E elas são, em certo sentido, assim, por mais que tenha o fator esotérico, tenha o fator fantástico, a maioria das vezes que tá contada a narrativa é um bagulho meio lógico, entendeu? É o que o Valente falou, pô, os caras fizeram um planozinho aqui, tudo mais e tal, acharam a brechazinha e tu olha assim e tu fala, não faz sentido. Do nada você ir parar num outro mundo por querer. Do nada o bagulho virou Stranger Things. Mundo invertido do nada. Isso, pra salvar outra mina, porque o cara tá lá. Aí tu volta no passado da mina pra resolver o problema do passado. É uma quebra tão grande da narrativa que tava sendo feita até aquele momento. Isso é muita cara de anime. Isso é muita cara de anime, principalmente que tem um pouco de mistério, que não sabe como finalizar. Por quê? Porque ele vai construindo certinho até um ponto, mas ele tem que dar algum final. E normalmente as escolhas dessa galera dão um final mais catártico possível. E aí, cara, ele vai pra um caminho. Meu irmão. Eu acho que não é nem cara de anime, Carlos. É aquele erro que muitos roteiristas têm, e você sabe, né, nos livros mais básicos de roteiro, a maioria dos mangakas seguem isso, né, e é inspirado no mangá, toda história tem que começar pelo seu final. Você tem que ter o seu final pronto, e aí você distribuir a história ao vice-versa, ao contrário, né, você vai trazendo do fim ao começo, e vai montando a história pra chegar no final que você queria. A pior escolha que você pode ter é quando você vai levando a história com barriga, e depois você vai parar pra pensar num final. E parece que o final é isso. É um bagulho que eu sinto muito da indústria dos animes, que eles não se contentam em ser um anime bom. Eles querem ser o próximo Naruto, eles querem ser, se bem que o próximo Naruto é meio... tô indo longe, mas... a gente tem que lembrar que é o mangá da Shueisha, né? Eles querem ser o bagulho que vai explodir a cabeça de todo mundo. Nesse caso, é a famosa história, menos é mais. Você não precisava. Se você termina com o fim claro, o fim simples, todo mundo sai falando, pô, legal, um anime bom, vou lembrar dele pro resto da minha vida, porque foi uma experiência legal, e não vou lembrar desse final merda que teve. Sim. E, sinceramente, se a Rei fosse a vilã até o final, eu não iria achar ruim, já que ela foi decidida como a vilã já no episódio 5. Porque eu achei muito inteligente a perspectiva deles de pegar e falar assim, não, quem que é a Ushio, a sombra da Ushio, na verdade? É o olho que ela perdeu. Então, mas como ela perdeu aquele olho antes dela ser corrompida, ela ainda não é má, né? Ela é ainda aquela Ushio inocente criança que a Rizuru conheceu. Eu achei aquilo muito inteligente, muito esperto de ser feito. Aí, de repente, os caras jogam tudo aquilo fora e, enfim. A hora que eu tava assistindo o final, tipo, depois eu parei pra pensar, eu falei, mano, tinha um jeito deles ainda, se eles quisessem muito, assim, fazerem o Shide ser um tipo de pedra no sapato. Não necessariamente um vilão final, mas uma pedra no sapato final, sabe? Eles já tinham introduzido que talvez existisse mais cópias do Shide, né, do humano, do ser humano, não só aquelas duas que a gente já tinha noção, que talvez existissem mais. A gente já sabia disso. Eles poderiam simplesmente, tipo, ganhamos
luta do Shide, a Haine tá toda fodida, só que a gente não consegue matar ela porque tem alguém protegendo ela ainda. Exato. E aí você vai procurar o último Shide. Você pensar nisso como se fosse um jogo de xadrez, né? Exatamente. O lado da Haine, a Haine seria a rainha, e os Shides, os vários Shides, seriam os peões ali que defenderiam os cavalos da rainha. Enquanto do outro lado, você tem o Shio, que seria o rei, só que o Shinpei é a rainha, porque ele pode voltar pro passado, então ele tem muitos poderes, sabe? E a ideia da série seria derrubar o rei do outro. Quem derrubar o rei do outro, vence a história. Cara, daria total pra fazer um bagulhinho desse assim, sem atrapalhar até esse final bizarro, sabe? Totalmente. Eu acho que eles caminham pra esse final por uma coisa meio... assim, a pessoa vai me ouvir agora e falar, será? Eu vou falar, é isso mesmo. O autor achava que tinha que terminar com o casal final tendo que voltar. E aí você tem que dar o final feliz do casal tendo que voltar, você tem que arranjar mais desculpa pra construir. Ah, porque ele queria fazer a novelinha? Não, mas eu acho importante. Desculpa, mas eu acho importante. Você pegar até filme de terror e tal, esses filmes de terror clássico, que tem esse suspense, tem a novelinha no final, cara. Então eu acho necessário. Eu gosto da novelinha. Pior de tudo é que essa novelinha, eu gostei dela por causa que ela trouxe mais um elemento pro anime, que é o romance. Até então, ele era basicamente, né, mistério, suspense e ação. Em determinado momento, né, ali pela metade, começa a ter aquele negócio da Mio se declarando pro Shinpei, aí depois o Shinpei falando, pô, mas eu gosto da Ushio, aí ele falando pra Ushio que ele ama ela e tudo mais. Ok, eu normalmente... Tem a Mil e o Sou, né? Sim, o Sou que gosta da Mio. Até aí, beleza. Eu normalmente não gosto de romance porque, na minha opinião, o japonês não sabe fazer romance. Mas eu tava comprando, eu tava falando, pô, legal, ele já tava introduzindo isso. E o final, ele mostra ali, pô, essa daqui terminou com essa, o romance deles é importante, de fato, tudo bem. Pô, mas eu não sei se necessariamente precisava ter o mundo invertido, por exemplo. Não precisava, essa é a questão. Eu acho que seria, por exemplo, mais interessante, eles resolvem o problema com a Haine, aí a Haine fala assim, pô, realmente meu coração tava amargurado, então eu, como o meu último ato, aí você dá aquele up no vilão pra tentar tornar ele mocinho, sabe? Uhum. E fala, pô, então vou ajudar vocês pra fazer com que as coisas voltem ao normal do jeito que eram. Aí volta do jeito que foi. Eu acho que o tom que a narrativa segue na obra quase inteira, você terminar com os dois juntinhos ali, é bonito, mas ela não encaixa. Desculpa aí, mas o final é Kimi no Na wa, né? Foda. Kimi no Na wa ainda razoavelmente ele consegue construir a narrativa pra você engolir o final. Então até aí tudo bem. E aí o que acontece? Na minha opinião era assim, o autor, ele decidiu, não, eu quero terminar com os dois juntos, porque, tem que terminar feliz, tem que terminar com uma mensagem maneira, esse tipo de coisa. Beleza. E aí ele chegou até um ponto, ele tinha a narrativa completa, ele falou, como é que eu faço isso acontecer? E aí pariu o mundo invertido, entendeu? É assim, não dá pra ter certeza, mas pra mim é muito isso. Tipo assim, eu preciso dar uma desculpa pra acontecer a viagem no tempo e isso acontecer. E aí acontece o mundo invertido, saca? E assim, Valete, mesmo com a tua ideia, ficaria muito um Pen versus Naruto, entende? E assim, eu acho que ainda daria uma quebra nesse sentido. Eu não consigo enxergar muito bem como, sentando e analisando muito, como é que você faz essa quebra ao ponto de ter uma volta no tempo pra você ter a construção da narrativa do casalzinho junto. O cara tem o poder da viagem no tempo, o tempo todo. Esse que é o meu problema de anime colocar Deus como vilão. Porque o poder é infinito, sabe? E aí você pode fazer qualquer coisa, inclusive tirar um mundo invertido do nada. Do mesmo jeito que você pode pegar um mundo invertido do nada, não seria muito mais simples você pegar a proposta que tem colocado desde o começo, ó, você tem ali o cara do nada ganhou um poder de voltar no tempo, aí você descobre que esse poder é porque é um pouquinho do poder ocular da deusa. Quando o poder volta pra deusa dos dois olhos, poderia ser, quando ela foi hackeada e tal, ela recebeu os dois olhos de volta, ela consegue voltar no tempo e resolver desde o começo. Acabou. É muito mais simples do que você fazer tudo isso, porque isso já foi explicado na história. Pô, tem viagem no tempo. Mas eu acho que um bagulho aqui que a gente entrou em consenso ele podia fazer qualquer final, menos esse final merda do mundo invertido, né? Ele podia ter feito muita coisa. Essa é a questão. Nossa, cada um tem uma ideia diferente aqui, todas elas são melhores que o mundo invertido, não tem como. Não, assim, ele podia ter acabado antes. Só isso. Ele podia ter engolido as consequências, né? Só Time Remember é uma obra que tem muita consequência do ato que se faz. Então, tipo assim, ele dar alguma consequência em troca de talvez a viagem no tempo, coisa alguma coisa, isso acontece. O problema é que o final não tem consequência quase nenhuma. As pessoas só voltam e esquecem que todo mundo se matou no meio desse caminho. Exatamente. É só isso. Como a culpa é só do autor, vamos para as considerações finais e notas para Summertime Rendering, ou
A Ilha das Sombras. Quem começa? Sabe que geralmente, né? É quem pergunta, né? Exatamente. E fazia tempo, viu? Que um imbecil não perguntava, né? Que ninguém perguntava, exatamente. É que faz tempo que eu e o Valente não gravamos, esse é o detalhe. Águas passadas não movem moinhos, deixemos isso de lado. Pra mim, Summertime Render, ele foi uma surpresa positiva. Quando a gente começou a assistir ele lá, quando ele tava saindo, em 2022, acho? Foi que 21, 22? E naquela época eu já tinha achado uma história interessante, tinha assistido pouca coisa, e agora o Raul chamou a gente pra agora, eu falei, pô, eu já tinha gostado, bora dar uma moral. Particularmente, eu gostei bastante do anime, que nem a gente já falou inúmeras vezes aqui, o final horroroso, mas eu acho que ele ainda não tira o brilho do anime. Ele tem 25 episódios, 23 são legais. Ele poderia ser um anime um pouquinho mais curto. 23 não, 22. Ele poderia ter 22 episódios e ele continuaria sendo um bom anime, sem aquele final horroroso. E dito isso, acho que, uma nota 8 acho justo. Ele tem ali uns probleminhas, às vezes um pouco de pacing, o final que tira muitos pontos dele, mas no geral eu achei que foi positiva o anime. Eu recomendo pra galera assistir. Vai pensando que o final não é tão bom assim, vocês vão entender a hora que vocês assistirem, ou se vocês já assistiram, vocês vão concordar provavelmente, mas uma nota 8 acho que tá mais do que justo. Eu acho que a nota é por aí mesmo, e eu acho que o Summertime Render é um ótimo entretenimento para as pessoas sentarem a assistir, tá? Hoje em dia. Ele é rápido, ele tem um cliffhanger bonitinho, ele sabe a história que ele tá narrando, ele tem um misterinho até um certo ponto que funciona, ele tem a ação na moral, tudo é gostosinho, tá, gente? Me pega algumas coisas, o final é aquilo lá, né? É isso aí. Boa noite, né, gente? É basicamente isso, cara. Tipo, é um final bem zoado. Principalmente pela obra que tava sendo construído, sabe? Eu acho que acontece isso. E me pega eu ter iniciado o processo da obra querendo acompanhar o mistério e esse mistério ser resolvido muito rápido. Pra mim, pelo menos, foi rápido, né? E aí depois você acompanha só pela narrativa da ação. É ruim? Não é ruim, tá, gente? É coisa minha mesmo, entende? Tanto que eu comentei no início do podcast que eu falei, cara, pra mim, certos momentos ele poderia ter um pacing mais lento do que ele ser somente frenético, que ele é frenético do início ao fim, pra dar essa construção melhor no mistério. Isso interfere em o anime ser bom ou não? Não, é um gosto pessoal. E gosto pessoal entra em nota. Não tem muito o que fazer. Mas eu acredito que a maioria das pessoas vão gostar mais desse ritmo frenético que ele tem, né? As pessoas tendem a gostar mais de coisas que não deixam muito de respiro nesse processo. E o YouTube tá aí pra fazer essa construção narrativa da nossa sociedade global nesse processo. Então, eu acho que a nota do Valente é super justa e por esse gosto pessoal eu tiro meio pontozinho, então dou 7,5. É isso. Vou nessa também. Eu acho que é bem por aí. Ele é um anime que ele tem um tom correto, ele é interessante, ele é dinâmico, sabe? Ele tem um número de episódios até ok. Eu acho que até dá pra fazer em menos. Eu acho que 18, 20 episódios ali dá pra fazer. Mas o autor tinha que fazer o vilão se render ao suco, né? Não tinha jeito. Eles poderiam ter pegado ali, seguir a história que tinha sido fabricada, mas não. Tem que pegar o vilão bombadão lá, o bodybuilder que se rendeu ao suco e botar ele como principal. Fake Neri! E aí é o vilão Fake Neri, exatamente. Esse é o vilão que a gente não queria, né? E você vê que o maior consenso entre a gente é que a história é boa, mas o final... O vilão é ruim. O vilão final é ruim, né? Então... É aquela história que tinha tudo que caminhava pro grande, bonito 10 de 10, mas quando dá 10 de 10 é o vilão que se rendeu ao suco, né? Essa que é a grande realidade. Eu vou ficar com 7,5 também. E com 2 7,5 e um 8, a média é 7,6, olha aí. Olha aí. Uma ótima média pra esse anime. E você assistiu Ilha das Sombras? A gente recomenda aí, até porque 7,6 é uma ótima nota. Tá lá no Star Plus, eu acho que inclusive o Star Plus é um ótimo streaming pra esse tipo de conteúdo, pra esse tipo de anime, sabe? Até o stream eu acho que tá correto pra obra. Então vai lá assistir. E se você já assistiu, comenta aqui. Se você não assistiu também, você ficou interessado, comenta até pra gente. Você pode mandar aquele e-mail maroto pra podcast@mundodosanimes.com ou, claro, né, escrever na sua rede social favorita. Lembrando que nos e-mails só vai ser lido os comentários do Catarse e, claro, do próprio e-mail, né? Agradecendo sempre a eles que fazem aí a gente continuar trabalhando aí em alto nível. O pessoal e os nossos apoiadores no Catarse, o Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Lorez, Henry Yamaguchi, Lucas Batista, Marcos Paulo e Thiago Patês, que estão lá no www.catarse.me/mda. Ajuda a gente também e faça sempre nosso podcast ser melhor. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.